Você já se pegou gritando com o monitor porque aquele tiro claramente pegou na cabeça, mas o jogo simplesmente não registrou? Ou talvez você tenha passado horas culpando o balanceamento do jogo, os seus companheiros de equipe, ou aquela queda súbita de FPS por uma derrota humilhante. Todos nós já passamos por isso. Mas e se eu te dissesse que o maior obstáculo entre você e o próximo nível não é o seu ping, nem o mouse barato, e muito menos aquele aliado que parece estar jogando com os pés? O verdadeiro vilão é algo muito mais sutil e está instalado direto na sua cabeça. Um erro de julgamento sistemático que todo iniciante, ou o famoso noob, comete sem perceber. Estamos falando de vieses cognitivos, atalhos mentais que o nosso cérebro usa para processar informações rapidamente, mas que no ambiente complexo e competitivo dos jogos, acabam se transformando em armadilhas de lógica. Hoje, nós vamos desconstruir a psicologia por trás do fracasso e entender por que o seu cérebro está mentindo para você durante a partida. Se prepare, porque depois de entender isso, você nunca mais vai olhar para uma tela de game over da mesma forma. Para começar, precisamos falar sobre o rei de todos os erros de julgamento nos games: o efeito Dunning-Kruger. Você provavelmente já ouviu esse nome em algum meme, mas a aplicação prática dele nos jogos é fascinante e brutal. Esse fenômeno acontece quando um jogador com pouca habilidade em um determinado jogo sofre de uma ilusão de superioridade. Em termos simples, ele é tão ruim que não possui a competência necessária nem para perceber o quão ruim ele é. Imagine um jogador iniciante em um MOBA ou em um FPS tático. Ele entende o básico: atirar, andar e usar uma habilidade. Como ele domina o básico, ele acredita que já entende a essência do jogo. Quando ele perde, ele não consegue enxergar os erros de posicionamento, o controle de mapa ineficiente ou a economia mal gerida, porque na cabeça dele, ele fez tudo certo. O resultado? Ele culpa os outros. O Dunning-Kruger cria uma barreira invisível onde o jogador para de evoluir porque acredita que já atingiu o topo, ou que o sistema está conspirando contra ele. É o famoso "eu jogo como um profissional, mas meu time me segura no prata". Mas o buraco é mais embaixo. Logo ao lado do Dunning-Kruger, temos o viés de autoconveniência. Esse é o mecanismo de defesa favorito do ego de qualquer gamer. Funciona assim: quando você vence, é por causa do seu talento puro, da sua mira impecável e da sua inteligência estratégica. Você é um deus. No entanto, quando você perde, a culpa é de fatores externos. Foi o lag, o controle que falhou, o personagem do adversário que é roubado ou o seu time que não ajudou. Esse erro de julgamento é perigoso porque ele impede a análise crítica. O jogador que cai nessa armadilha nunca revisa seus próprios erros. Ele vive em um ciclo constante de validação das suas vitórias e negação das suas derrotas. O problema é que nos jogos competitivos, a derrota é a maior fonte de aprendizado. Se você descarta toda derrota como azar ou culpa do jogo, você está literalmente jogando fora os pontos de experiência que fariam você subir de nível na vida real. E por falar em azar, entramos em outro terreno perigoso: a falácia do apostador e a nossa total incapacidade de entender probabilidade e RNG. Quantas vezes você já pensou: eu já perdi 5 partidas seguidas, a próxima eu tenho que ganhar por estatística? Ou então, eu já dei 10 tiros e nenhum pegou, o próximo com certeza vai ser um crítico. O cérebro humano é programado para encontrar padrões onde eles não existem. Em jogos que dependem de sorteios, drops de itens ou chances de acerto, nós tendemos a acreditar que os eventos passados influenciam os futuros, quando na verdade cada evento é independente. O noob comete esse erro de julgamento ao basear suas decisões em uma esperança matemática inexistente. Ele se arrisca em jogadas de baixa probabilidade, acreditando que a sorte deve a ele um resultado positivo. O jogador avançado, por outro lado, entende que o RNG é apenas uma variável e trabalha para minimizar o impacto da sorte, focando no que ele pode controlar. Agora, vamos falar sobre o viés de confirmação, que é o que mantém as comunidades de jogos em pé de guerra. Sabe quando você coloca na cabeça que uma arma específica é ruim?
A partir desse momento, toda vez que você morrer usando essa arma, seu cérebro vai dizer: "Tá vendo? Eu sabia que essa arma era um lixo." Mas nas vezes em que você ganha com ela, você simplesmente ignora ou atribui a vitória a outro fator. Nós buscamos ativamente por informações que confirmem nossas crenças pré-estabelecidas e ignoramos tudo o que as contradiz. Isso cria jogadores teimosos que se recusam a se adaptar ao meta do jogo porque estão presos a julgamentos formados em experiências isoladas e mal interpretadas. Outro erro clássico de julgamento é o viés de retrospectiva, o famoso "eu já sabia". Sabe aquele momento em que um plano dá errado e alguém no chat diz: "Eu sabia que isso não ia funcionar"? Se o plano tivesse dado certo, essa mesma pessoa provavelmente diria que sabia que seria um sucesso. Depois que um evento acontece, nosso cérebro reconstrói a memória para fazer parecer que o resultado era previsível. Isso é terrível para o aprendizado nos jogos, porque nos impede de avaliar se a decisão tomada no momento, com as informações que tínhamos na hora, foi correta ou não. Às vezes, você faz a jogada certa e perde por azar. Às vezes, você faz a jogada errada e ganha por sorte. O noob julga o processo pelo resultado final, enquanto o profissional julga o processo pela lógica da decisão. E como não mencionar a falácia do custo irrecuperável? Esse é o erro que faz você continuar jogando uma partida que já está perdida há 20 minutos, ou continuar investindo tempo em um personagem que claramente não se encaixa no seu estilo de jogo, só porque você já gastou muito tempo ou recursos nele. O julgamento aqui é distorcido pelo medo de perder o investimento já feito, o que acaba levando a um prejuízo ainda maior de tempo e paciência. Saber quando dar GG ou quando mudar de estratégia é uma das habilidades mentais mais difíceis de desenvolver. Mas por que cometemos esses erros? A resposta está na evolução. Nosso cérebro evoluiu para sobreviver na savana, onde decisões rápidas e baseadas em padrões simples salvavam vidas. Identificar um padrão em um arbusto mexendo podia ser a diferença entre fugir de um predador ou morrer. No entanto, o ambiente de um videogame moderno é artificial, complexo e regido por regras lógicas e matemáticas que nem sempre são intuitivas para os nossos instintos ancestrais. O noob é, essencialmente, alguém que está tentando usar instintos de sobrevivência paleolíticos para resolver problemas de lógica digital do século XXI. A grande diferença entre o jogador que permanece estagnado e aquele que sobe nos rankings mundiais não é apenas o reflexo mecânico, é a capacidade de realizar o que chamamos de metacognição, pensar sobre o próprio pensamento. É a habilidade de parar, respirar e perguntar: eu perdi porque o jogo é ruim, ou eu perdi porque tomei uma decisão baseada em um viés cognitivo? Para sair da armadilha do noob, o primeiro passo é a humildade intelectual. Aceitar que o seu julgamento é falho por natureza. O segundo passo é a análise de dados. Em vez de confiar na sua memória emocional da partida, que é totalmente distorcida pelos vieses que discutimos, assista aos seus replays. Quando você vê a jogada de fora, sem o calor do momento, os erros que antes eram invisíveis se tornam óbvios. Você percebe que o tiro não pegou porque você moveu a mira 1 milímetro para a esquerda no último frame, e não porque os servidores da desenvolvedora são movidos a batata. Entender esses vieses também ajuda a controlar o tilt. O estresse e a raiva nos jogos geralmente nascem da sensação de injustiça. Quando você entende que essa injustiça é, na maioria das vezes, apenas o seu cérebro falhando em processar a realidade, a raiva diminui. Você passa a encarar o jogo como um problema de lógica a ser resolvido, e não como um ataque pessoal do universo à sua dignidade. A jornada do iniciante para o mestre é menos sobre treinar os dedos e mais sobre treinar a mente. É sobre desaprender os atalhos mentais que te dão conforto emocional, mas te tiram a vitória. Da próxima vez que você perder, antes de digitar algo furioso no chat ou culpar o balanceamento, faça uma pausa. Pergunte-se qual viés está tentando te enganar naquele momento. Pode ser o Dunning-Kruger sussurrando que você é perfeito, ou o viés de autoconveniência tentando te proteger da realidade.
Superar esses erros de julgamento é o verdadeiro buff que ninguém te conta. É a atualização de software que o seu cérebro precisa para finalmente acompanhar o hardware do seu talento. Porque no final das contas, o maior adversário que você vai enfrentar em qualquer jogo, do campo de batalha de um FPS às arenas de um jogo de cartas, é sempre você mesmo. E agora que você conhece as táticas desse adversário interno, fica muito mais fácil vencer a partida. Domine sua mente. Entenda seus vieses e você verá sua habilidade subir de forma que nenhum guia de dicas e truques jamais conseguiu proporcionar. O jogo começa na sua cabeça muito antes de você clicar em Start. Gostou dessa análise psicológica sobre o comportamento gamer? Então se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos sobre a ciência por trás dos jogos. A gente se vê na próxima partida.